Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos hoje na aula 69, recebendo graça para ser fiel, e vamos falar de algo muito relevante que tem sido hoje, na igreja atual, o calcanhar de Aquiles da igreja. É por aqui que está entrando o escândalo. É por aqui que as igrejas estão perdendo credibilidade e relevância. Nós precisamos pedir a Deus discernimento dos Espíritos, sabe para quê? Para ler os tempos. Porque às vezes a pessoa ela cai numa cilada porque ela não discerne o tempo profético e qual é a estratégia do diabo, e nós podemos escapar disso. Então é uma sabedoria que vem do alto, queridos. O que nós vemos hoje é que através da mídia a igreja está prestando um grande desserviço para afastar aqueles que ainda não receberam o evangelho do evangelho genuíno, pedindo demasiadamente dinheiro. O fato de colocar isso como carro-chefe, seja em pedido de campanha, em venda de objetos, ou até mesmo bombardeando e falando sempre demasiadamente, porque não há nada errado você pedir uma ajuda, não há nada errado você falar isso de uma maneira comedida, mas quando isso se torna excessivo, acaba afastando as pessoas do evangelho. Hoje, quando você fala de pastor, é ladrão. Ir para a igreja, você vai lá para dar dinheiro para pastor. Então, é muito importante nós compreendermos como isso funcionava ali na igreja primitiva, o respeito, a reverência, a sabedoria espiritual, para que eles colocassem essas coisas em segundo plano, e Deus iria confirmar, amados. Paulo dizia que quando ele fosse numa igreja, por favor, não se falasse dinheiro enquanto ele estivesse ali, mas antes da vinda dele, que juntasse as pessoas piedosas, tivesse condição, e arrecadasse a viagem dele, o custeio, e juntasse, porque no dia que ele pegasse ali a palavra, ele não queria falar de dinheiro para os visitantes que estavam chegando, para não misturar a salvação, que é de graça, a bênção que é de graça, com o dinheiro, porque de graça receber, de graça dar. Eu acho uma coisa perigosa, embora talvez não seja maligna, às vezes até inocente, amados, mas nossa igreja nunca vai fazer isso. Nós estamos aqui gerando líderes, amém? É colocar o dia de ceia justamente no dia de pagamento e que traz envelope. A pessoa joga o envelope ali e pega a ceia ali. Esse paralelo eu acho um pouco perigoso, porque fica parecendo que se você devolveu, você merece a ceia. E esse pagamento é uma coisa estranha, porque o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Então essas coisas devem ser muito cautelosas, amados, nós gerados pela graça. Essa questão financeira pode ser um diferencial que coopere com a salvação das almas. Quando eles verem a maneira como nós procedemos é totalmente diferente e de acordo com as Escrituras. Que Deus nos ajude, amados, e que Deus nos dê misericórdia, porque as igrejas tendem a começar na simplicidade, se organizar e depois se tornar diferentes com o tempo que passa, pegando certos vícios e aceitando certas coisas que vai desagradando o Espírito Santo, de forma que vem um mover do Espírito, uma unção, se cria uma organização, ingessa-se, vira um cemitério e Deus tem que começar tudo de novo. Então geralmente acontece isso, e muitas vezes acontece isso, e nunca vai acontecer isso conosco. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 20, diz assim, Atos 5, 20, amados: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo, após soltar os apóstolos, disse: Ide e preguem a mensagem completa. Em Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo diz: eu nunca deixei de pregar a mensagem completa que me foi dada por revelação. Nós precisamos de uma teologia balanceada, amados. Você sabe que o homem é o que ele se alimenta, e nós precisamos de uma nutrição equilibrada espiritualmente falando. Uma palavra cristã saudável, ela tem consolação, ela tem edificação e ela tem exortação balanceado com graça.
de maneira que você pode pegar vários tipos de pessoas e ajudar. Algum ali que está bem desconcertado, ele vai sair consertado. Aquele que está desanimado, ele vai ser incentivado. Aquele que está querendo crescer na graça e no conhecimento, ele terá uma palavra profunda, profética, ungida, para sair para uma semana edificado. Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, alcançar essa mensagem equilibrada, revelada do Espírito Santo, para nutrirmos o exército do Senhor com graça, com unção, com uma palavra saudável e pura, e gerar pessoas fortes no Espírito Santo. Pessoas que crescem e que geram o fruto do Espírito Santo. E que venham a impactar essa sociedade como? Com o caráter e com o fruto do Espírito. E quando nós chegamos a essa maturidade de revelar o fruto do Espírito, o nosso testemunho, ele dá respaldo à nossa pregação. E nós conseguimos aí, pela graça, mostrar e revelar o Evangelho no nosso comportamento diário. E como é bonito, amados, quando a teologia não está só na nossa cabeça como versículos. Ela está no nosso coração, ela está nas nossas palavras, ela está nas nossas atitudes, relacionamentos, decisões. A palavra ela está ali em todo o nosso ser. Tudo isso está sendo demonstrado e revelado pelo Espírito Santo. Então, amados, é muito importante nós compreendermos, e isso é sério, tudo que eu faço para tentar causar a bênção é paganismo. O paganismo é o seguinte, é o homem no centro, antropocentrismo. Quando o homem, ele quer criar algo ruim, que imita a verdadeira cristianismo, a verdadeira religião, o que acontece? Quando Moisés foi lá, ele encontrou de frente a religião dos homens. A religião dos homens ela é muito parecida, porque Satanás se transfigura de anjo de luz. Mas aquele que é eleito e que é águia e que é ungido, Deus dá o discernimento para ele, e ele sabe quando é a voz do bom pastor, e ele sabe quando a mensagem é genuína. Então, o antropocentrismo, o paganismo é o seguinte, é o homem tentando fazer Deus a sua imagem e semelhança. Eu no centro, as minhas obras fazem com que eu force a Deus a me abençoar. Por causa das minhas obras, por causa da minha consagração, agora Deus tem que me abençoar. Eu posso prensar ele na parede porque eu fiz o que ele mandou, agora Deus está em dívida comigo. Isso é paganismo. E muitas igrejas pensam que o que eu faço pode comprar a bênção. É uma ideia sutil, muitas vezes não é tão declarada, mas passa-se a ideia que se você fizer isto, Deus fará aquilo. Ora, amados, tudo que eu fizer para causar a bênção é paganismo. Por quê? Porque a bênção, ela é de graça. Eu quero falar nas aulas seguintes sobre a questão da herança. Ora, o Novo Testamento não é um pagamento por boas obras. O Novo Testamento é algo que é dado aos herdeiros. E nós somos herdeiros por nascimento. Nós nascemos na família de Deus ao receber Jesus. E quando você nasce na família de Deus, você passa a ser herdeiro automático, gratuitamente. E o testamento vai repassar para você os méritos de Cristo, da obediência de Cristo. De forma que o Novo Testamento não é uma recompensa por boas obras. O Novo Testamento é um presente dado à família. Diz que no país comunista estavam matando os cristãos que se reuniam nas casas e eles pegavam os cristãos, torturavam e matavam. E encontraram um rapaz que estava indo para o culto e ele não mentiu, ele falou a verdade, mas ele falou de uma maneira sábia. Eles disseram: aonde você está indo? Ele disse: olha, o meu irmão mais velho morreu e nós vamos ler o testamento essa noite para me saber qual é a minha parte. Então é isso, eles iam para uma reunião para ler o testamento que Jesus, nosso irmão mais velho, morreu e deixou para nós uma vida abundante. É importante nós compreendermos, e quando tentamos comprar os benefícios do Evangelho, nós estamos pisando o sangue de Jesus. Quando o Senhor coloca um ponto final e nós colocamos uma vírgula, nós estamos agindo como Satanás transfigurado em anjo de luz. Em Gênesis 1 e 2, Deus disse A. No Gênesis 3 vem o diabo e diz: é assim que Deus diz, e diz algo diferente. Portanto, quando alguém vem e prega outro evangelho que não seja este, ainda que pareça ser espiritual, cheio de dons, cheio de sinais, mas
é um Satanás transfigurado de luz. Olha o que nós vemos. Quando Jesus diz está consumado, pelo seu sacrifício e pela sua morte, ele repassou para nós gratuitamente a salvação e as bênçãos. Nada nós podemos fazer para ser salvo ou abençoado. Você pode fazer como salvo e como abençoado, isso tem galardão. O que você faz depois da cruz, tendo esse fundamento, 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já foi colocado, que é Jesus Cristo. Se em cima desse fundamento, você faz boas obras com gratidão e com alegria, porque você foi salvo, se você faz com essa motivação, com gratidão e com alegria, tem o galardão e tem a multiplicação. Mas quando você faz para ser salvo ou para ser abençoado, eis aí o paganismo. Eis aí a substituição do sacrifício de Jesus pelo sacrifício do homem. Lembre-se, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que era uma obra de Deus, porque é de cima para baixo. Mostrando, agora você tem acesso a Deus, porque Cristo pagou esse acesso. Está consumado, João 19:30 diz, está consumado. Mas sabe o que acontece que a religião diz? Não, ainda resta sacrifício. A Bíblia diz em Hebreus que aonde o pecado foi pago, não resta sacrifícios pelo pecado. Ora, quando eu chego para você e digo assim, amados, traga o seu sacrifício nesse envelope, eu vou subir o monte, e depois que eu orar e queimar esse envelope, você será abençoado. Eu estou atrelando a tua bênção a esse sacrifício, quando na verdade o sacrifício já foi feito. Quando eu tento fazer o que Jesus já fez, eu estou substituindo, eu estou anulando o testamento que era para ser pela graça e passa a ser um testamento por obras. Quando eu digo, depois que você levar essa rosa aqui, amados, é apenas R$52, depois que você levar essa rosa, ela vai chegar na sua casa e vai chupar todas as energias negativas. E essa rosa, amados, eu orei, eu suei, eu subi num monte de joelhos e está sobre a unção. Olha, quando eu digo que a unção que está em mim faz alguma coisa, eu estou dizendo, eu sou ungido. O que é ungido? É Cristo. Jesus disse, muitos virão em meu nome. Cristo, ungido. Agora, a minha unção, a minha oração e o seu dinheiro fará com que você seja abençoado. Isso é Satanás transfigurando-se em anjo de luz. Porque se eu oferto com gratidão e com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, e essa alegria foi perdida na queda. Quando nós fazemos isso com consciência de que já fui aceito pelo sangue, já fui salvo pelo sangue, nada posso fazer para ser aceito por Deus, só posso ser aceito por Deus pelo sangue de Jesus, só posso ser salvo por Deus pelo sangue de Jesus, e não posso acrescentar o sangue mais o meu batismo nas águas, o meu sangue mais o dízimo, o meu sangue mais a oração e o envelope do meu pastor. Não. É o sangue de Jesus, ponto. Aí eu creio que fui salvo e declaro isso publicamente. Eu mergulho nas águas, demonstrando que eu quero viver para Deus, porque isso já aconteceu no meu interior, essa decisão. Então o batismo não salva. O batismo é uma demonstração pública, diante de principados e potestades, da obra que Deus fez no meu interior. Porque ritual não salva. Jesus Cristo é que salva. O batismo é uma confirmação pública da minha fé. O dízimo não salva e nem repreende devorador no Novo Testamento. Nós estamos numa aliança onde Cristo diz, está consumado. Quando eu tenho uma mentalidade que se não devolver o dízimo, o devorador vai me comer tudo. Então por medo, por necessidade, com tristeza, eu devolvo. A igreja aceita, mas eu ainda estou na antiga aliança. Deus não quer que eu faça isso por medo ou por necessidade. Mas Deus quer que eu coopere com generosidade e com alegria, por amor, porque fui salvo, porque fui abençoado, porque fui aceito. Cuidado, queridos. A forma como nós fazemos o sacrifício
vale mais que o próprio sacrifício. Deus, ele olhou para o coração de Abel e para o coração de Caim. Ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, porque o espírito da oferta é mais importante que a própria oferta. Se eu faço com intenção maligna, não serei aceito, como Deus não aceitou Caim. Veja, amados, esse espírito de controle não é um espírito de fé. Eu dou envelope, a partir de agora eu posso ficar descansado. Querido seu irmão, eu tinha mais relacionamento com a calculadora que com Deus. Se eu desse 10%, eu não estava nem aí com a bênção, porque eu tinha certeza que ela viria. Mas se naquele mês eu desse 9%, eu ia para a oração, eu ia para o jejum, Deus me perdoa, eu cobro o teu sangue, porque o devorador lá vinha ele. Então era uma questão matemática, não era uma questão de amor, de gratidão, de alegria, de relacionamento com Deus. Era uma questão mecânica, era uma questão, pronto, já dei 10%, agora me abençoe. E isso é um ritual. Não deve ser assim de maneira alguma. Nós, Gerados pela Graça, incentivamos que a partir dos 10% você dê o quanto você propôs no seu coração. Isso para membros, não devemos falar isso nunca no púlpito. Para visitantes, visitante tem que dar nada. Ele nem tem que ouvir questão de dinheiro aqui. Ele dá se ele quiser e se ele tiver. Porque nós devemos deixar bem claro, de graça recebei, de graça dai, Mateus 10:8, não é assim? Olha o que nós precisamos compreender, que nós somos a favor do dízimo, não como uma lei, não como uma obrigação, mas como um ponto de partida de gratidão a Deus, porque Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não é? Como antigamente o povo dava o sábado para o Senhor e trabalhava 6 dias. Hoje, Hebreus 4 diz que 7 dias agora é descanso para a nossa carne, para as nossas obras, e 7 dias é para andar no Espírito, é o descanso sabático da carne. Então, antigamente era um dia para o Senhor, agora é 7 dias e 24 horas. Antigamente eles davam 10%, agora você ora a Deus e com alegria Deus vai te mostrar isso aí, porque 2 Coríntios 9:7 diz cada um dê conforme propôs o seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando Jesus disse, está consumado, você está 100% aceito. Como nós podemos saber que o está consumado de Jesus foi aceito por Deus? Porque uma coisa é Jesus dizer está consumado, outra coisa é saber que isso nos favorece. Porque nós fomos aceitos por Deus por aquele está consumado de Jesus. Quando Jesus derramou seu sangue, por causa daquele sangue nós somos salvos, aceitos e agradáveis, diz Efésios 1:6, Colossenses 1:12. Então, quando Jesus diz está consumado, depois de 3 dias, o Pai disse amém. O amém do Pai, ao está consumado de Jesus, o amém do Pai foi levantar Jesus do túmulo. Esse foi o amém do Pai, mostrando que o sacrifício foi aceito, está pago, concordo, posso aceitá-los, posso curá-los, posso libertá-los, posso prosperá-los. Por causa do sacrifício do meu filho, agora eu posso usar de misericórdia. Assunto encerrado. Nada que eu fizer para ser salvo, aceito ou abençoado, será aceito por Deus, senão o sangue de Jesus. E não pode ser acrescentado mais nada. Porque se eu altero o testamento, eu anulo o testamento. E o Novo Testamento não será pela graça, se for pelas obras. Se for pelas obras, Cristo morreu em vão. Portanto, cuidado. Se você estiver fazendo algo e disser, se eu fizer isso, Deus vai me aceitar. Se eu fizer isso, Deus vai me salvar. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Cuidado, você está no paganismo. Pois na verdade não é o que você faz que te salva. É o que Cristo fez que te salvou. É o que o Espírito faz em você e através de você que te mantém salvo. É a operação da graça que mantém o homem. Não é o homem que se salva. Quem nos salva é Jesus Cristo. Não é a tua religião e teu esforço que te salva. Se após ser salvo, você pratica boas obras com gratidão e com alegria, você terá galardão. Mas isso não tem nada a ver com salvação. A Bíblia diz, em Efésios 2:8, que somos salvos pela graça, isso não vem de nós. E depois em Efésios 2:10 diz que nós somos salvos para as boas obras, as quais de antemão o Senhor nos salvou. Então nós somos salvos para as boas obras, mas não pelas obras. Então o alvo de Deus é nos levar a sermos pessoas obedientes, generosas,
O alvo de Deus é nos levar a ser pessoas frutíferas. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com o resultado da salvação, não com a condição para a salvação. Portanto, amados, quando algo vem como fruto da fé, será aceito. Fruto da fé, porque Jesus me salvou, me aceitou. Isso provoca em mim uma profunda alegria e gratidão, alegria da salvação. Porque Jesus me salvou, eu quero evangelizar. É diferente de um Satanás transfigurado de luz. Escute, Deus me mostra aqui uma cova aberta. E se você não fizer a obra de Deus, Deus já está irado. Deus vai jogar você numa cama. Faça a obra de Deus e Deus te abençoará. Faça a obra de Deus, meu irmão, porque senão Deus vai te matar. A lei e os profetas duraram até João. E agora nós estamos no Novo Testamento. Você não pode fazer obras para ser aceito por Deus. Isto é pecado. Isto é arrogância. Isto é pesar o sangue de Jesus Cristo. Se tento alcançar o favor de Deus por boas obras, estou duvidando do já fui aceito e abençoado. Se eu faço para ser aceito, estou duvidando que já fui aceito. Esse é um assunto encerrado. Em Cristo eu fui aceito, fui salvo, fui perdoado, sou amado, sou agradável. Efésios 1:6. Quando isso está esclarecido, quando tem uma fé esclarecida, isso chama-se o fundamento. Quando eu entendo que fui salvo, agora eu vou dar fruto no Espírito como um salvo. Isso tem galardão e agrada a Deus. Quando um salvo dá fruto, como agrada a Deus. Quando eu faço isso, com a revelação de que Deus me ama e me salvou, isso agrada a Deus. Quando eu oferto generosamente, dizendo: Deus, eu amo a tua obra, eu quero que ela cresça, que ela pegue todas as nações, eu faço com alegria, Deus fica feliz. Mas quando eu digo assim: se eu não der, lá vem o devorador, se eu não der eu vou cair de cama, se eu não der eu perco a salvação. Como isso entristece o Senhor, amados? Quando nós fazemos as coisas antes da cruz, como se Jesus não tivesse morrido e não tivesse salvo, como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei e como se nós estivéssemos sob certa obrigação. Tem que fazer, irmão, o dízimo é nossa obrigação. Porra, meu Deus, se o dízimo é nossa obrigação, tudo é obrigação então. Então vamos voltar para debaixo da lei. Porque quando o dízimo for uma obrigação, eu digo para você: não dê, porque você é um fariseu e você não será salvo. Preciso esclarecer primeiro isto. Porque Deus aceita dos vivos e não dos mortos. Fui aceito e abençoado em Cristo. Por isso age generosamente sob esse fundamento e tenho galardão. Em Josué 24:13, Deus disse assim: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês comerão da plantação que vocês não plantaram, que o Senhor preparou para você. Vocês não suaram, porque o suor para produzir é o efeito da maldição. E agora vocês estão entrando numa terra que eu vos dou gratuitamente. Não é resultado dos seus esforços, é um presente meu. Se alguém chegar com um presente para você e você põe a mão no bolso assim: quanto é? Você está ofendendo a pessoa, certo? A salvação não é um pagamento por bom comportamento e obras. A salvação é um presente de Deus quando você coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. Se você fizer diferente, para a esquerda ou para a direita, você cai na mão do Satanás transfigurado de anjo de luz. Cuidado com os espíritos religiosos, porque eles... Sabe que as pessoas não gostam da graça, porque a graça humilha a nossa carne, nós não temos mérito nenhum. E o homem gosta de ter mérito, ele gosta de ter o controle. Eu fiz, eu me consagrei, agora Deus vai ter que me usar. Entendeu? O homem gosta disso. As seitas, elas crescem muito, porque as seitas mostram como controlar a Deus, entre aspas, e como fazer certas coisas para que você tenha mérito diante de Deus. Então as seitas crescem. Agora a graça é um escândalo, porque a graça vem e diz assim: eu fiz tudo, você recebe. Senhor, não, o que eu tenho que fazer? Quando chegaram para Jesus, perguntaram: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Lá em João 6, né? Jesus diz: você tem que crer em mim. Como? As pessoas complicam. Deus fez o homem reto, mas o homem busca muitas astúcias. Em Êxodo 16:4 diz assim: que quando eles levantaram, o Senhor mandou o maná do céu.
O maná eles não plantavam, não aravam, não tinha árvore de maná. Eles não suavam e não regavam. Era um presente de Deus que vinha dos céus e os alimentava sobrenaturalmente. O maná é o pão do céu. E Jesus diz em João 6, 32, 33, eu sou o pão do céu que vem e venha dar vida aos homens. O que significa? Eu sou o presente que vocês não mereciam, as suas obras não faziam por merecer. Eu sou o presente de Deus para a salvação, para a bênção, para a cura e para a prosperidade do meu povo. Jesus nos salvou de graça em todas as áreas. Diz assim, olha meus irmãos, Jesus na cruz tem uma salvação meio limitada, porque Ele te salvou do inferno, te salvou das enfermidades, mas o devorador não. O devorador, só o seu dízimo que te livra. Quer dizer que o dízimo, ele é mais forte que o sangue de Jesus. Que nem eu estava brincando com o irmão, que o devorador, nem em nome de Jesus, você expulsa. Falei, então eu tenho que me converter ao devorador, porque ele é mais forte que o sangue de Jesus. É uma brincadeira, é claro que eu não vou me converter ao devorador, mas vocês estão entendendo? O absurdo, o disparate. O estar consumado de Jesus é uma farsa. Porque Ele não livrou assim, você tem que se consagrar, meu irmão. Ele não livrou assim, você tem que fazer boas obras, irmão. Ele não livrou assim, você tem que ter um bom comportamento, irmão. Ele não livrou assim, você tem que devolver o dízimo. Ele não livrou assim, ai de você se não batizar nas águas. Mas o ladrão da cruz não se batizou e foi salvo. Se ele descesse dali, com certeza ele se batizaria. Mas isso não faria dele mais salvo, faria dele uma pessoa mais feliz. Porque se batizar é uma alegria para quem foi salvo, não é? Não vê a hora de se batizar, porque ele quer viver essa nova vida no Espírito. Mas se ele faz isso para ser salvo, coitado, pobre, o ritual não salva. Eu já vi pregador dizendo assim, que aquele que não nascer da água, não entrará no reino do céu, ele diz que a água é o batismo. Ora, se a água do batismo salva, se o ritual salva, como pode a água do batismo salvar? E tem gente que fala assim, irmão, você está vendo esse copinho que eu estou levantando aqui? Esse copinho aqui é o sangue de Jesus. Olha, meus irmãos, Jesus morreu uma vez por todas. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Isso aqui não é o sangue de Jesus. Depois da oração não vira o sangue de Jesus. Continua sendo suco de uva. Mas em memória, em obediência que você faz, o Senhor vem e te fortalece. Ele vem pessoalmente. Mas isso aqui depois da oração não vira corpo de Cristo. Porque se fosse o corpo de Cristo, deixa 2 semanas para ver se não cria fungo. Não viraria fungo. Porque é o corpo de Cristo. Vai ficar intacto. Não venha com essa história. É, pastor, mas Jesus disse assim, isto é o meu corpo, pastor. Quando ele falou isso, onde é que estava o corpo dele? Segurando o pão. Certo? Ele disse, fazer isso em memória de mim. Portanto, as pessoas estão muito equivocadas quando pensam que tem que acrescentar rituais à salvação. Agora, o salvo tem certas coisas que ele faz. O batismo nas águas, a ceia, a contribuição financeira. Mas ele faz isso não para ser salvo e não para ser aceito. Cuidado. Cuidado. Se você acrescentar essas coisas à salvação, você está correndo perigo espiritual. Você está correndo perigo de não estar com a fé em Cristo, mas estar com uma fé em rituais. Cuidado, que se eu acrescentar muita água a um suco, aumentou a quantidade, mas diminuiu a qualidade. Você tem um suco concentrado ali, com um monte de vitamina C. Aí você coloca 2 litros de água, aumentou a quantidade, mas diminuiu a qualidade. Se eu crer em 400 deuses, não é mais do que crer num só, que é Jesus Cristo. Se eu crer em Jesus, mais o batismo, mais a Santa Ceia, mais a obediência, mais o dízimo, esse mais não é mais, é menos. Porque a minha fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo, ponto final. Assunto encerrado. A Bíblia diz em Mateus 6:25, quero ler com você esse texto. Muito bom, esse texto. Muito maravilhoso, esse texto. Mateus 6:25. Mateus 6:25. Eu vou ler, leia, acompanhe comigo. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Mateus 6:25. E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam. Eu sou o pão do céu, eu sou o maná do céu. Não é o que você semeia que você vai colher, é o que eu semeei na cruz que você vai colher. O sacrifício de Jesus que te faz próspero
Tem gente que fala assim, se você não semear agora, você não vai ser próspero. Não. Jesus semeou na cruz. E agora você semeia e Deus multiplica. Mas não para ser abençoado. Você semeia já como abençoado e agradecido. Leia lá. Não semeiam nem colhem, nem ajuntem celeiros. Ele está dizendo, eu sou o pão do céu, não é o que você faz, meu amado. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Está aqui novamente. O que eu te dou não é resultado do seu trabalho nem do seu suor. O seu trabalho e o seu suor já é uma bênção de Deus te dando saúde para você. Se eu não trabalhar, quero ver. Quero ver se Deus me der saúde, se você vai trabalhar. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É os gentios que fazem campanha de prosperidade. É os incrédulos que fazem campanha de envelope. Não é isso que Deus mandou nós fazermos. Se Deus diz assim, amado, por aqui, eu chego e digo para você, por aqui, por outro caminho, eu sou um falso profeta. Porque não há dois do Espírito Santo. Deus não pode dizer, buscai o reino, eu digo para você, busque a prosperidade. Ora, ou um ou outro, não se pode servir a Jeová e a Mamon, Yahweh ou Mamon. Ou você virá na igreja para buscar o reino de Deus e isso será acrescentado, ou você vai buscar a bênção e perderá a salvação, porque ganhar o mundo inteiro, mas não estará preparado para a volta do Cordeiro, o teu coração não estará limpo. Em todo o tempo estejam alvo as suas vestes e não falte azeite sobre a sua cabeça. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É os incrédulos que procuram isso. É os incrédulos que vão na igreja fazer campanha de cura para ser curado, porque na cruz Jesus já curou todo mundo. Agora nós ungimos com óleo e confirmamos, e Deus confirma a cura. E agora nós ofertamos com alegria, não para ser abençoados, mas porque já somos abençoados. Cuidado, se você fizer para ser abençoado, você cai nesse texto aqui, que está procurando ser o que Jesus já fez você ser. Olha lá. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 4:4. Romanos 4:4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aqui está o antropocentrismo, aqui está Satanás transfigurado de anjo de luz. Eu faço e agora eu mereço a bênção, porque eu fiz. Aqui diz, o trabalho não é... Depois de trabalhar um mês inteiro lá na academia para o Júnior lá, aí chega no final do mês e você, Carlos, eu vou te dar um presente, vou dar o salário mínimo aí para você. Eu falei assim, como presente? Você está me pagando, eu trabalhei, rapaz. Isso não é presente coisa nenhuma, eu suei, eu ralei. Isso é salário, não é presente. Presente ele me dá sem eu merecer e sem eu fazer nada. Aqui está dizendo que quando eu estou diante de Deus com obras e méritos, eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Olha só. 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio do seu sacrifício nos tornasse ricos. Pastor, ele está dizendo aqui de rico espiritual. Mistura as coisas. Amados, o capítulo 8 fala sobre ofertas financeiras. E Jesus nunca se fez pobre espiritualmente. Esse não cabe. Ele era o dono do ouro e da prata, ele se fez pobre, nasceu na manjedoura, porque ele levou a maldição, certo, queridos? Ele morreu para que Jeová Jiré devolvesse, porque Deus fez o homem para a abundância, criou o homem de baixo, em cima do Éden, que tinha o mais puro ouro. Então Jeová Jiré é o Deus da prosperidade. Tem gente que fala contra o evangelho da prosperidade. Existe o falso evangelho da prosperidade. A falsa teoria, onde o evangelho é pregado só falando de dinheiro e pedindo dinheiro. Essa é a falsa teologia da prosperidade. Mas nós aqui pregamos a teologia da prosperidade. Ou você prega a teologia da miséria? A teologia de Deus, a teologia de Jeová Jiré, é a teologia da prosperidade. Deus prospera, o Senhor é meu pastor, não faltará. A teologia de Deus é a teologia da cura, é a teologia do milagre, é a teologia da salvação, é a teologia da abundância. Eu não conheço o evangelho do tranca-rua das almas, que é o evangelho da miséria,
que é o evangelho do falta tudo. Não é. O evangelho do Senhor é prosperidade, mas não como alvo, amados. Como consequência. Nós não estamos aqui buscando a prosperidade. Nós estamos aqui procurando Deus. A prosperidade vem como resultado. Amém? A Bíblia diz então em 2 Coríntios 8:9, que aquele que Jesus morreu, ele diz que você já é abençoado. Então você já é abençoado, por isso você semeia. Mas, em 1 Timóteo 6:9, diz que aqueles que querem ser ricos entrarão em condenação, e que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ora, a Bíblia diz, Júnior, em 2 Coríntios 8:9, que Jesus nos fez ricos. E 1 Timóteo 6:9 diz que aqueles que querem ser ricos serão condenados. Veja, ele diz, você é, porque eu te fiz. Se você tentar ser, você será amaldiçoado. Quando Deus diz, você é, e eu digo, eu vou tentar ser, eu estou dizendo, o Senhor não me fez, eu vou me fazer. O Senhor não me prosperou, eu vou me prosperar. Veja, isto é trocar a aliança da graça por aliança das obras. É ouvir o canto da sereia, é trocar a aliança do Senhor Jesus Cristo por um outro espírito, receber um outro evangelho e ser enganado. Você está vendo? Olha que sério isso, como é sutil. Sabe, Júnior, se você for para o Paraguai e tiver lá NOC, você não compra. Porque para comprar tem que ser muito parecido. O falsificado ele tem que ser muito parecido. Porque senão você não compra. Tem que ser um Nike, quase um Nike. É Nike, mas você olha, é Nike. E quando você chega no Brasil, você olha bem assim, puxadinho embaixo, é Nike. Por isso que era mais barato, porque era falsificado. Assim, quem não tem o Espírito Santo não consegue discernir no falso profeta, porque ele é tão igual, ele prega igual, ele pisca igual, ele ama igual, ele abraça igual, ele cumprimenta igual, ele usa a mesma Bíblia, e você fala, que bênção. Mas aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, ele sonda e fala, alguma coisa não está testificando, o espírito dele não está correto. Parece que o que ele está falando, você não consegue discernir de imediato, e começa a orar, e começa a jejuar, e Deus mostra, porque o falso profeta, Satanás transfigurado de anjo de luz, você não consegue ver o chifre, você não consegue, ele fala assim, faça um pacto comigo, eu sou Beelzebul, ele não faz isso. Ele vem com uma linguagem gospel, e com vontade, te darei os reinos, eu te darei, aqui você prosperará, olha esse envelope, quanto testemunho, 14 aqui conseguiu, você vai conseguir, olha o resultado aqui. É tudo tão maravilhoso, meus irmãos, que você fala, é mesmo. A Bíblia diz que faremos sinais, se possível enganaria até os próprios escolhidos. Mas a nós ele não engana, porque nós temos o Espírito do Senhor. E quem tem o Espírito do Senhor discerne o santo do profano. E isso é tão sutil, isso é tão escondido, isso é tão bem feito, que você olha para aquela pessoa e fala, olha lá Deus falando, olha lá um pastor, um santo homem de Deus, e na verdade quem está ali, diz a Bíblia, o trono de Satanás. Vai em Apocalipse. Tu que diz que é minha igreja, mas lá está o trono de Satanás. Aí você chega e você pensa que está de cara com um sacerdote, você pensa que está falando com um homem de Deus, e você pensa que ele está pregando a Bíblia. Mas o que você não sabe, que dentro dele há um espírito de avareza que para fazer negócio e arrancar o seu dinheiro, ele é capaz de tudo, porque o espírito que move ele é o espírito de Mamon, não é o espírito do Senhor. E se você não tiver o discernimento do espírito, as vantagens que ele promete, dá certo, mas não está certo. Dá certo, mas está fora do que Deus tem para você. Porque você vai ver que eles não estão gerando pessoas para o céu, que estão buscando o reino de Deus e a justiça, mas tem pessoas que são avarentas correndo atrás da bênção. E toda a igreja que faz campanha, fazendo as pessoas correr atrás da bênção, o espírito que age ali é o espírito de Mamon, porque o Senhor não mandou fazer campanhas de bênção. O Senhor não mandou fazer campanhas de bênção nem de envelope. O Senhor disse, buscai o reino de Deus e sua justiça. O Senhor não mandou isso. O Senhor não mandou fazer culto de cura, nem culto de prosperidade. O Senhor não mandou isso. E tudo que o Senhor não mandou, Gênesis 1 e 2, Deus disse A, Gênesis 3, o diabo diz B. Tudo que o Senhor não mandou, nada acrescente, para que não acrescente as pragas. O que nós temos que ver é que quando eu tento ser, eu estou dizendo que Jesus não me fez. Romanos 11:6, estamos quase concluindo. Romanos 11:6.
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Romanos 11:6. Certo, amados? Diga: Deus, porque eu tenho uma fé esclarecida e já sou próspero, por isso eu oferto. Mas se você oferta para ser próspero, você está em pecado diante de Deus. Se você oferta para Deus repreender o devorador, você está em pecado diante de Deus. Se você oferta por medo de ir para o inferno, você está em pecado diante de Deus. Porque Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia diz em Gálatas 5:4, amados. É uma pena que eu não tenho tempo, eu tenho que encerrar agora, porque esse assunto aqui nós poderíamos ir até meia-noite. Isso é um assunto relevante. Eu quero líderes espirituais gerados pelo Senhor que tenham essa compreensão. Estamos após a cruz. Estamos garantidos pelo sangue de Jesus. Estamos aceitos, salvos e agradáveis. Nada podemos fazer para ser salvos. Nada podemos fazer para ser aceitos. Nada podemos fazer para ser abençoados. Isso está consumado. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Gálatas 3:10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Você que está cumprindo o dízimo como uma lei, você está debaixo de maldição. Ô pastor, quem tem maldição é quem não devolve o dízimo. Quem tem maldição é quem devolve o dízimo, crendo que o dízimo vai salvá-lo, que o dízimo vai abençoá-lo. Está em maldição. Porque Jesus na cruz nos redimiu da maldição. Gálatas 3, 13 e 14. E hoje nós o fazemos como abençoados, não por medo de ser amaldiçoados. Esse não é o espírito correto. Esse não é o espírito do Senhor. Veja o que eles dizem. Olha aqui que está em Malaquias. Então vamos voltar para Malaquias? Vamos voltar para Número também. Vamos voltar para Deuteronômio também. Vamos apedrejar os nossos filhos que desobedecem. E se uma mulher estiver com fluxo de sangue, não pode entrar na igreja. E aonde ela sentar, você não pode sentar nunca mais também. Vamos voltar para a lei? Que tal nós todos voltarmos para a lei então? Pastor, mas o dízimo não é da lei. Abraão era antes da lei e ele devolveu o dízimo. Sabe qual o dízimo que Abraão devolveu? Ele foi numa guerra, matou um monte de pessoas e o despojo ele deu. Você quer matar um monte de pessoas e dar o despojo da guerra? Há uma dispensação, amados. Nós não estamos na dispensação de Abraão. Nós estamos na dispensação de Jesus Cristo. Hoje nós fazemos diferente porque temos a revelação que Abraão e os profetas não tiveram. Abraão tinha uma luz, uma dimensão, uma dispensação. Mas nós não estamos na dispensação de Abraão. Nós estamos na dispensação do Senhor Jesus Cristo e da graça. Portanto, não volte lá para Abraão, não, nem para Moisés, tá? Todos eles tiveram o seu tempo e o seu valor. Mas você não é discípulo nem de Abraão e nem de Moisés. Você é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei, segue-se que Jesus Cristo morreu em vão. Nós não nos relacionamos com a lei, nós nos relacionamos com Cristo. E quando nos relacionamos com Cristo, recebemos o Espírito do Senhor que obedece à lei com alegria. Nós cumprimos a lei, amando a Deus e as pessoas sem sentir, sem perceber. Mas nós não cumprimos a lei como, faça isso ou você morrerá. Porque a lei, ela não tem poder de nos matar mais. Porque nós morremos para a lei e nós nos casamos com Jesus. Portanto, não temos relacionamento com a lei, nós temos relacionamento com o Senhor. E quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós fazemos mais do que a lei pede. Porque a lei diz assim, não matará. A graça diz assim, olha, aquele que pensar mal do seu irmão é assassino. A lei diz assim, não adultere. A graça diz assim, marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Não é só uma questão de adulterar, não. Veja como a graça vai além. A lei diz assim, não roubarás. A graça diz assim, pare de roubar, trabalhe e ajude o órfão necessitado. É muito mais. A graça é uma unção tão maior, aquele que mais é dado. A graça, se você for aos 10 mandamentos e ver, os 10 mandamentos pedem isso. A graça pede muito mais, mas consegue muito mais. Tudo que está nos 10 mandamentos, se você for ver, a graça, mas ela vai muito mais além. A graça, o Senhor diz assim, a lei diz assim, não minta. A graça diz assim, pare de dizer mentiras e com a tua boca abrindo, transmita a graça àquele que te ouve. Não apenas pare de mentir, mas cure enfermo, expulse demônio e liberte os cativos. Isso é muito mais. No Evangelho, nós vamos muito mais além do que a graça. A graça diz, a lei diz, dê 10% ou o devorador pega. A graça lá em Atos dos Apóstolos dava 100% com alegria. Nós vemos na graça um transbordar, meus irmãos,
que nos leva a uma obediência tão maior do que os 10 mandamentos, que aquilo ali é muito pouco. Os 10 mandamentos ali é muito pouco, muito pouco. Amados, se nós vermos o que Paulo fala nas cartas ali, nós vemos ali que pela lei, vinhos novos em odres velhos se estouram nos odres. Se tentassem implantar o que Jesus Cristo falou, eles, olha, vocês dizem isso, mas eu digo isso. Ele deixou a coisa 7 vezes mais difícil. Por quê? Porque somente pela graça nós conseguimos essas coisas. Estamos quase concluindo, amados. Romanos 14, 23. Então, dependa de Jesus para ser salvo e ser aceito. Dependa totalmente de Jesus para ser abençoado. E já como abençoado, faça as coisas com alegria, mas não faça com medo. Porque se você fizer com medo, Deus não vai receber e não terá galardão daquilo. O espírito correto, amados. Precisamos ganhar isso. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não faz o que não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que você faz, não crendo que Jesus te salvou, já te aceitou, já perdoou, já curou e já prosperou, tudo que você faz para causar a bênção é pecado, porque não é fé. Não é fé no que Jesus Cristo fez. Você está tentando fazer o que Ele disse que já fez. E a religião dos homens é tentar fazer o que Jesus já fez. Tentar ser o que Jesus declara que você já é. Vamos sair daqui dessa noite dizendo, Deus, me dá revelação. Abre os meus olhos, põe o colinho no teu espírito. Porque eu não quero ser um legalista e não quero ter relacionamento na lei para ser salvo. Eu quero ter um relacionamento com Jesus para ir muito além da lei. Pegue os 10 mandamentos e compare com o Novo Testamento. Compare. Você verá que a graça vai muito mais, amados. Eu posso dar uma aula posteriormente explicando os 10 mandamentos do Novo Testamento e você vai ver que as coisas do Novo Testamento, elas são muito mais, mas são gostosas, porque é no Espírito, não é no esforço. Todo mundo que tentou cumprir os 10 mandamentos, ninguém cumpriu. O único que cumpriu a lei foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele cumpriu o Antigo Testamento e nos dá o Novo de graça. Gálatas 3, 13 e 14. Não adianta você ler Deuteronômio 28 e dizer assim, se você fizer isso, Deus fará aquilo. Lembra do Deuteronômio 28? A gente que abre, irmão, já viu o irmão pastor abrir Deuteronômio 28 e dizer assim, irmão, tá aqui ó, se fizer isso, será abençoado. Se não fizer isso, será amaldiçoado. Ei, meu irmão, Jesus cumpriu o Deuteronômio 28. E por causa da obediência dele, eu sou abençoado. Vamos orar? Peça para o Senhor, Deus, nessa noite, me ajude a viver após a cruz. Me ajude a me ver como salvo, abençoado, aceito e agradável. Aí sim, amados, você vai fazer o que agrada a Deus e vai ter galardão. Porque você vai fazer com amor, com alegria. Não para ser salvo, para ser abençoado.